Boa noite, pessoal. Vamos bater um papo aqui mais uma vez nesse domingo. Domingo é dia de ciência. Vamos lá, vamos falar sobre um assunto muito falado e pouco conhecido: inflamação. O que acontece? O que é conhecido, na verdade, é a inflamação aguda, aquela dor que a gente sente no braço, aquela coisa que bateu, toma um anti-inflamatório e está resolvido. A gente conhece essa inflamação. Mas a inflamação que eu vou falar aqui hoje é a inflamação bem mais importante, tá? Bem mais difícil de controlar, tá? É uma inflamação, vou passar agora. Eu sou o Dr. Dagoberto, médico e biólogo. Estamos aqui para discutir esse assunto sobre inflamação. Vamos lá. A inflamação aguda fica fácil, né? Quando você bate o braço, que incha o braço, que dói o braço, ou uma ferida na pele que inflama, que fica doloroso, uma pancada no joelho, no pé, essa inflamação é fácil de localizar, fica bem vermelho. Você toma, imobiliza o braço na posição de conforto, toma anti-inflamatórios e melhora, tá? E acaba a inflamação. Só que existe uma inflamação que é totalmente diferente dessa e perigosíssima, causa de tantas doenças e que pouco se tem falado, pouco se tem comentado. Talvez vocês nem tenham ouvido falar sobre ela, que é exatamente essa segunda inflamação aqui, a inflamação silenciosa. Essa sim, a inflamação crônica, silenciosa. Por que ela é tão perigosa? Ela é tão perigosa porque ela exatamente fica sem sintomas. Sem sintomas, aqui ó, sem sintomas. Esse é o perigo. Ela é causa de muitas doenças que estão embaixo relacionadas, tá certo? Como assim? A aguda, a gente tem um sintoma, a gente para o braço, para a perna, faz uso anti-inflamatório e resolve. A silenciosa não, como essa mulher que está aqui com a mão no pescoço, tem uma dor crônica, que não sabe de onde vem essa dor crônica, que não sabe, e é exatamente uma inflamação crônica que ela tem, que não se resolve, e nunca tomou porque não tinha sintomas. Depois de muito tempo começa a aparecer os sintomas cronicamente. Aí já está avançado muito a doença. E a medicina preventiva trata de ter antecipadamente a cura da doença, e não quando ela começa a aparecer. Isso é que é medicina preventiva e não curativa. Mas vamos lá. Sim, ela é causa das doenças cardiovasculares. A tão temida doença cardiovascular, como infarto e AVCs, ou derrames, como é conhecido. Tá? Começa com a inflamação discreta dentro dos vasos. Na verdade, como diz a medicina chinesa, que fala há mais de 4.000 anos, toda doença começa onde? Nos intestinos. Fiz até um vídeo, um dos outros vídeos, sobre a flora intestinal. Quando você tem uma má alimentação, quando chega essa alimentação má no seu intestino, modifica a flora intestinal, mais a custo de gram negativo do que gram positivo. Isso gera inflamação. Começa a passar dentro do intestino coisas que passariam dentro da célula, passa entre as células e leva ao nosso sistema imunológico a inflamação. E essa inflamação espalha-se pelo corpo. E essa inflamação que vai também para os vasos, começando a inflamar. A capa interna do vaso, que a gente chama de endotélio, começa a se inflamar porque são liberadas certas proteínas inflamatórias chamadas citocinas, que são a interleucina 1 beta e interleucina 6 principalmente. Tem outras, mas essa é a mais conhecida. E o fator de necrose tumoral, que são exatamente esses três que causam, uma observação, a tempestade inflamatória na Covid. Interleucina 1 beta, interleucina 6 e interleucina e fator necrose tumoral. Essa tríade, que eu chamo a tríade do apocalipse, os cavaleiros do apocalipse. Muita inflamação é gerada com essas citocinas inflamatórias, que são proteínas que levam essa inflamação, tá certo? E a doença cardiovascular, o infarto e o derrame começa cedo. Muita gente fica preocupado com baixar colesterol, baixar os níveis dando estatina, baixar colesterol, sim, mas a causa, isso é a consequência. O mal, a árvore do mal, se corta pela raiz e não pelos galhos. O que acontece quando a gente corta os galhos de uma árvore ou de um arbusto? Ele cresce, a gente poda, ele cresce, porque cortou os galhos, cortou as consequências e não a sua causa, a raiz. Quando a gente corta a raiz, a árvore murcha e morre. Então tem que se cortar o mal pela raiz, como diz o ditado. Então qual a raiz? Inflamação crônica silenciosa, tão discutida hoje em dia e pouca gente sabe.
pouca gente dá valor, mas ainda tem bons profissionais que entendem de bioquímica, de fisiologia e que sabem o que está fazendo, como nós estudamos profundamente a fisiologia e a bioquímica do ser humano. Por isso que a medicina e a nutrição hoje tem que ser individualizada e não uma receita de bolo passada para todo mundo. Baixar colesterol com estatina é tratar consequência, não é tratar causa. E onde é que fica a causa? Na inflamação crônica silenciosa, exatamente por ficar sem sintomas, como está aqui dizendo. E só vai para o médico depois que começa a sentir sintomas. Aí já está um processo bem mais avançado. Vamos falar mais sobre isso aí. Talvez você estejam admirados, nem sabia disso, né? Vamos lá. Outra coisa, câncer. Sim, a base do câncer é inflamação. Existe uma proteína chamada NF-κ-beta, que gera todos esses marcadores inflamatórios que eu falei há pouco tempo, as citocinas inflamatórias. Isso aí é devido, aumenta-se o NF-κ-beta exatamente em dois motores, na inflamação e na obesidade, que é uma doença inflamatória também, está aqui embaixo escrito, certo? Então a doença cancerígena e a obesidade tem raiz sim na inflamação crônica silenciosa. Essa inflamação que pouca gente diagnostica e que existe hoje exame no sangue que você pode pedir a seu médico, são marcadores inflamatórios como insulina, fibrinogênio, ferritina, entre outros, proteína C reativa. Esses são os básicos. Existem mais aprofundados que a gente pede mais profundamente, que são essas interleucinas que eu falei. A gente mede no sangue o fator necrose tumoral, o plaque-2, a gente pede esses exames para ir mais a fundo, fazendo uma medicina realmente preventiva antes que a doença apareça, e não é depois que aparecem as placas de colesterol nas artérias para passar a estatina para diminuir o risco cardiovascular, que aí é para outro assunto, outro bate-papo. Inclusive eu já falei sobre isso aí quando falei o último vídeo sobre o colesterol. Vejam lá, vão lá no meu canal do YouTube, vão lá no meu Instagram, curte lá, bota seu comentário, na medida do possível eu responderei, tá certo? Dá um ok lá no nosso vídeo YouTube, nosso canal do YouTube e no Instagram, tá no meu site aqui embaixo. Olha aqui embaixo, todo slide eu coloco, meu site aqui embaixo, doutord.com. É só ir lá, lá tem um link na página inicial para YouTube, para Instagram. Vocês vão ver todo esse assunto. E também para o Twitter, tá certo? O próximo, Alzheimer. Sim, Alzheimer é a base inflamatória, também conhecido como diabetes tipo 3. Nós temos dois diabetes, tipo 1, juvenil, tipo 2, que aparece na fase adulta. E vários neurologistas e neurofisiologistas consideram o Alzheimer como diabetes tipo 3. Tamanha importância que tem a glicose. E o que é que a glicose em excesso faz? Aumenta aquele hormônio. Lembra que eu falei no vídeo atrás? Um hormônio chamado insulina. E a insulina leva o quê? Inflamação. É um dos marcadores inflamatórios, junto com a ferritina, o fibrinogênio, proteína C reativa e homocisteína. Tá certo? Então a doença de Alzheimer neurodegenerativa é uma doença também inflamatória. E começa assim a nível intestinal. Bem como aqui as doenças autoimunes, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, psoríase, lúpus, vitiligo, são doenças inflamatórias que começaram com alterações na imunidade no intestino. Eu falei isso na aula retrasada, aula sobre microbiota intestinal. Vão lá, veja lá também o vídeo no Instagram e no YouTube, tá lá o vídeo sobre flora intestinal. Fala sobre as doenças que geram, a inflamação que gera no intestino, gerando essas doenças inflamatórias. Tanto obesidade, como câncer, como Alzheimer, como doenças autoimunes, tá certo? E por último, não menos importante, essa pandemia de obesidade que está acontecendo, principalmente nos dias de Covid, que as pessoas estão trancafiadas e não estão fazendo exercício. Lembre-se que tem outro vídeo também no meu canal falando sobre isso. Você pode fazer sim exercício dentro de casa e consequentemente estaria diminuindo a inflamação e os riscos de obesidade. Beleza? Então a inflamação sim está em cima de tudo isso, causa de todas essas coisas. E como eu faço agora então, doutor, para melhorar, para evitar essas inflamações crônicas silenciosas que é a base de tantas doenças? Primeiro, vamos conhecer o nosso inimigo. Já dizia o grande Sun Tzu, autor do livro A Arte da Guerra. Você precisa primeiro conhecer o seu inimigo. E quem são os nossos inimigos? Açúcar, já se sabe. Não precisa nem falar, né? Altamente inflamatório. Frituras, óleos vegetais, sim, óleos vegetais são venenosos. Ah, mas eu tenho em casa, doutor, óleo de soja para fritar, óleo de milho, óleo de girassol, pelo amor de Deus, óleo de canola, pior ainda. Ah, mas eu vi que a canola era um ômega 9. Sim, é um ômega 9 da pior qualidade, como toda regra tem exceção. Ômega 9 bom é do azeite de oliva e do abacate. Isso é que é bom, beleza?
Aliás, uma curiosidade, canola não é um óleo, não é uma planta. Óleo de girassol, aí, óleo de milho, óleo de soja, a gente pensa logo na planta, veio da planta. Óleo de canola, não veio. Óleo de canola é sintético. Existe uma planta chamada colza, C-O-L-Z-A, procure na internet. A colza é uma planta rica em ácido erúcico, é um problema grande para o coração e para as artérias. Leva a aterosclerose, leva a miocardite, inflama o músculo do coração. Ácido erúcico. Então o que é que o canadense fez? Que é a indústria canadense que fabrica esse óleo, canola. Olha, canola não é uma planta, é uma sigla, canola, Canadian Oil Low Acid. Que é isso? Um óleo canadense de baixo teor de ácido. Que ácido é esse? Ácido erúcico, porque as pesquisas mostraram que lesava o coração. O que é que eles fizeram? Baixar a quantidade de ácido erúcico. Por isso que é low acid, os últimos LA do canola. Low acid, baixar a quantidade do ácido para que não afetasse tanto assim, aspas, o coração e fosse mais comestível. A colza é uma planta, tirar esse óleo e baixar o ácido erúcico para vender como canola, que digo, repito, não é uma planta, é um símbolo, é uma sigla canadense. Laticínios, sim, queijos e leite fazem mal. Por quê? Porque vem de leite de vaca. Já fiz um vídeo no YouTube também sobre isso. Aqui no Instagram você encontra os primeiros vídeos sobre leites. Leite tem que ser vegetal, minha gente. Eu não posso viver sem um leitinho. Faz o leite vegetal, não precisa nem comprar. Tem na supermercado vendendo, mas você faz em casa, tá certo? Então, leite de vaca não, pelo amor de Deus, tá? Pães nem precisa falar por causa do glúten. Extremamente lesivo para a mucosa intestinal. Ele abre micro buracos e começa a chamar de leaky gut, intestino vazado, e começa a vazar para dentro da circulação dos microvasos substâncias que não era para entrar. Isso gera muita inflamação e as doenças autoimunes, a base está aí. Corantes, muitos corantes causam alergia. Amarelo tartazina, corante vermelho, corante azul. Isso aí, a garotada inclusive tem muita alergia a corantes. E tem vários remédios de farmácia que as cápsulas são constituídas de corantes também. É um problema. Quando acontece isso, eu prescrevo manipulado sem corantes, que é melhor. Carne vermelha, sim. A carne vermelha deve-se comer, no máximo, carne vermelha nos fins de semana. Durante a semana não, é carnes brancas, peixes e aves, tá? Carne vermelha, sim, tem muita amina heterocíclica que leva à putrefação intestinal. E lá leva a uma coisa chamada cadaverina. O próprio já diz, cadáver, é horrível. Então leva muita inflamação, alteração de flora intestinal e, consequentemente, inflamação e toda a base da inflamação crônica silenciosa. E, por fim, essa desgraça chamada fast food. Essa pandemia de fast food aí Bom, eu não preciso nem falar que você já sabe o quão mal faz os fast foods. Mas, doutor, e aí, o que é que eu faço para combater esses males? Usando comida de verdade, alimentos anti-inflamatórios. Peixes, tudo de bom, rico em ômega 3. Já sabe que o ômega 3 e ômega 9 é anti-inflamatório, excelente. Azeite de oliva, já fiz um vídeo só sobre isso. A importância de escolher um bom azeite, vejam lá. Gengibre, excelente. Quer fazer um teste? Está com a garganta inflamada, ruim? Faz um chá de gengibre, desaparece como um passe de mágica. Tem um gingerol que tem no gengibre, que é altamente anti-inflamatório. O alho, tem a alicina, que é antibiótico natural. Tem muita germânio, que é antioxidante, contido no alho, que é um bom antioxidante. O chá verde, a epigalatocatequina, que são substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. Só uma ressalva, como tem um pouco de cafeína, quem tem hipertensão e tem sensibilidade ao café, não deve fazer uso de chá verde. Crucíferas como o quê? Quais são as crucíferas? Brócolis, como está aí na foto, brócolis, repolho, couve, rúcula, são altamente antioxidantes e para a mulherada aí, ó, protetora para câncer de mama, excelente. E por fim, e o mais importante, a cúrcuma, chamado de pó ouro líquido e o ouro em pó. Essa cúrcuma é um potentíssimo anticâncer, anti-inflamatório, restabelecedor de flora intestinal e tira desintoxicação hepática, tira toda a gordura do fígado. É uma benção essa cúrcuma. Usem no almoço para corar o seu frango, o seu peixe, seu arroz, além de ficar mais gostoso, é altamente protetor. E por final, e para acabar, já estamos fazendo 15 minutos agora de vídeo. Conselho, resumindo tudo isso, comam comida de verdade, minha gente. Isso que está aqui. E não o que está em prateleira de supermercado cheio de conservantes e corantes. Fica a dica. Um abraço a todos.